Prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vamos ler a palavra de Deus em Hebreus capítulo 2, no verso 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, prezado amigo ouvinte, Deus tem uma mensagem para o seu coração nesta noite. E nós queremos então, neste momento também, fazer uma reflexão bíblica sobre o tema como escaparemos nós. O Espírito Santo está nos exortando para não desviarmos das coisas que já temos ouvidos. A palavra de Deus não falha. Tudo que foi falado pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escapará você, eu e toda a humanidade se não atentarmos para uma tão grande salvação? Muitas vezes Deus usou os anjos para falar aos profetas, e os profetas falaram a você e a mim, e a todos os seres humanos deste grande amor de Deus. Assim afirma a palavra de Deus. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvidos, para que em tempo algum desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que deles te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não está sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, porque pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, prezado amigo ouvinte e irmão, Jesus provou a morte por você, ele morreu por você, mas ele venceu a morte, porque ele ressuscitou ao terceiro dia para garantir a nossa salvação. Então, prezado amigo, como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Não há escapatória para aquele que rejeita o amor de Deus. A palavra de Deus continua falando, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, diante de quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, congregar-se pelas aflições, aliás, melhor dizendo, consagrar-se pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, amigo, como isso é importante, esse grande amor de Deus, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui,
aqui a mim e os filhos que Deus me deu, glória a Deus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue também, ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, ou seja, para perdoar os pecados do povo. Pelo que convinha que em tudo fosse então semelhante aos irmãos, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, prezado amigo ouvinte, o Senhor Jesus aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, porque Jesus ressuscitou para nos dar a vitória. E assim nós verificamos, meus amados irmãos, que Paulo falou, movido pelo Espírito Santo, tragada foi a morte na vitória. Onde estará a morte, o teu arguilhão? Onde estará o inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado irmão e amigo, você não tem como escapar de tão grande salvação se você não atentar, isto é, não crer em Jesus como Salvador e Senhor da sua alma, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, conforme Atos 4:12. Então, meu amado irmão, Paulo falou exatamente baseado em 1 Coríntios 15, do verso 54 ao 57. Que Deus possa iluminar o seu coração agora, iluminar o seu espírito, para que você entenda essa mensagem e possa crer nesse grande amor do Senhor Jesus, porque Jesus te ama. Que Deus te abençoe, que para tanto Deus nos ajude. Aqui quem está falando é o servo do Senhor Jesus, pastor Francisco Ferreira Gonçalves, membro da Igreja Batista Redenção.